Fala turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares e estou aqui iniciando esse canal no YouTube, canal que vai especificamente falar das disciplinas de matemática e física. Qual a nossa intenção com esse canal? Na verdade, eu estou tentando, a gente professor de exatas, a gente sempre ouve críticas relacionadas a essas disciplinas, especialmente matemática e física. Então, tive a ideia, estou com esse projeto de tentar minimizar um pouco essas críticas, facilitar um pouco o entendimento dessas disciplinas, né? Hoje a gente trabalha aqui com física, vamos começar o nosso conteúdo com cinemática escalar, conteúdo de primeiro ano, e vamos ver o que nós vamos falar durante essa aula de hoje. Beleza, o que vamos trabalhar? Deixa eu só pegar aqui nosso apontador. Então, o que vamos trabalhar? Primeiro conteúdo, primeira parte do conteúdo, unidades de medida. Algo que a gente já trabalha mesmo sem querer, sem perceber. Então, vocês já trabalham física no dia a dia de vocês, mesmo não tendo a noção de que aquilo é física. Então, logo lá mais à frente, a gente vai ver um pouquinho o que seriam essas unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. Também a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Notação científica. Aí eu quero chamar a atenção para vocês. Notação científica. Notação científica é algo muito importante, especialmente na física, no ensino médio. Então, a partir do primeiro ano, a gente começa a ver a notação científica aí na física e não para mais. Primeiro, segundo, terceiro ano, sempre as questões vão te pedir a resposta em notação científica para facilitar mais o nosso cálculo, para facilitar mais a nossa vida. A gente tem que aprender isso aqui em notação científica. Então, por favor, não vamos ter dúvidas, não vamos sair desse vídeo com dúvidas sobre o que seria notação científica. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza tem um pouco a ver com notação científica. Então, assim, se você aprendeu notação científica, facilmente você também vai aprender ordem de grandeza. Bora lá, então, vamos começar nosso conteúdo aí com unidades de medida. E algo que eu sempre falo em sala de aula é o seguinte: não adianta nada o professor levar o conteúdo para o quadro, né, e não explicar do que se trata aquilo. Então, às vezes, nós professores, jogamos o conteúdo no quadro, mas como se fosse uma coisa sem nexo algum, como se não tivesse nada a ver com a nossa realidade. E não é bem assim. Então, por isso que eu começo essa aula falando o que é unidade de medida. Então tá aí a nossa definiçãozinha. São siglas utilizadas para representar quantidades específicas de determinadas grandezas físicas. Beleza. A definição tá bonitinha e tal, mas aí você pode perguntar, professor, mas tem uma palavra aí que pegou um pouquinho. O que significa grandeza? Isso aí. A gente precisa saber, então, o que significa grandeza. O que são grandezas físicas? Outra definição, então. O que é grandeza? Tudo que pode ser medido e transformado em informações numéricas. Segura um pouquinho, tá com dúvida? Segura um pouquinho, que no próximo quadro aqui agora, eu vou mostrar a vocês que vocês trabalham no dia a dia de vocês, tanto com grandeza quanto com unidade de medida. Bora lá. Olha só. Temos aqui agora uma tabelinha onde essa primeira parte aqui representa as grandezas, a segunda parte unidades de medida e aqui o símbolo da unidade. Então, olha para a primeira aqui, a primeira partezinha aqui, a primeira coluna. Grandeza, comprimento, massa e tempo. Então, por exemplo, você está conversando com um amigo seu e pergunta: qual a sua altura? É uma grandeza. Na verdade, a gente não está trabalhando a altura, a gente estaria trabalhando o comprimento, né? A grandeza seria o comprimento. Mas a gente pergunta isso direto, mesmo sem saber, né, que é um tipo de grandeza física, a gente acaba perguntando isso direto. Então, por exemplo, 1,82 m. Olha a minha resposta, 1,82 m. Metro seria a nossa unidade de medida, ok? A mesma coisa eu posso perguntar para você: qual o seu peso? A gente pergunta peso, mas na verdade é qual a sua massa, né? Então, massa é um tipo de grandeza também. E a nossa resposta seria o quê? 85 quilos. Então, quilograma é a nossa unidade de medida, né? Então, percebemos bem aí o que seria, conseguimos diferenciar o que seria grandeza e o que seria unidade de medida. Então, tudo que eu puder enumerar, tudo que eu puder dar resposta em números, eu vou chamar como grandeza, assim como a gente viu anteriormente aí na definição de grandeza, né? E a unidade de medida seria basicamente a resposta daquele número. 1,82 m, 85 quilos. A mesma coisa a gente leva
em consideração o tempo. Nesse caso eu coloquei como unidade de medida segundos. Mas de repente você pode me perguntar o seguinte: professor, eu não poderia ter dado a resposta ali do comprimento em centímetros, né? Ou então eu não poderia dar a resposta ali do tempo em minutos, em horas? Sim, poderia. É por isso que existe um sistema internacional de medidas, né? É um sistema que a gente vai chamar de sistema padrão. Então, como o próprio nome já diz, ele é internacional, ou seja, o que foi definido aqui, ele vale internacionalmente. O que quer dizer isso? Para que serve esse sistema? Para que a gente não respondesse um diferente do outro, seja aqui assim, no nosso dia a dia ou até mesmo em outros países, para que a gente não respondesse em unidades de medida diferentes, foi criado então um sistema internacional, que é um padrão de medida, certo? Então, por exemplo, quando eu te fizer alguma pergunta relacionada a comprimento, a nossa resposta, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que a gente vai conhecer também como SI, normalmente vai aparecer como SI. Então, a nossa pergunta aqui seria em metros, a nossa resposta seria em metros, é o Sistema Internacional. Se eu te fizer uma pergunta sobre a massa, o nosso padrão seria quilogramas, pelo Sistema Internacional também. E se eu te fizer uma pergunta de tempo, a nossa resposta padrão seria em segundos. Então, assim, não quer dizer que você vai precisar dar sempre as respostas de acordo com a unidade padrão, não. Você depende da sua questão. Se a questão você estiver respondendo a questão e a questão falar o seguinte: dê a resposta de acordo com o Sistema Internacional, de acordo com o SI. Aí você vai lembrar: comprimento é metro, massa é quilograma e tempo é segundo, assim como tem outros também. É só você procurar e facilmente você encontra ou em livros ou no Google, né? Então tem outras grandezas aqui e temos também outras unidades de medidas. Ok, pessoal? Ficou claro? Tudo bem. Passando adiante então, notação científica. Aqui é que eu falei, precisamos prestar atenção em notação científica. A gente não pode sair dessa aula sem entender o que é notação científica. Tudo bem? Então bora lá. Para que serve então a notação científica? Como eu falei, eu gosto de explicar para que serve, né? O que é notação científica. Então, foi criada a notação científica para expressar números muito grandes ou muito pequenos. Aí eu coloquei essa interrogaçãozinha aqui no final. Como assim, professor? Expressar números grandes ou pequenos? Olha só. A notação científica, ela geralmente na parte de física, né, até mesmo na matemática, a gente trabalha com números muito grandes. Então a gente precisava, ou então números muito pequenos. Então a gente precisava criar um método de que não ficasse tão grande, senão a gente não acabar confundindo ali nas contas, né? Afinal, você trabalhar com um número muito grande é complicado, né? Então, como é que foi? O que seria essa notação científica? Como é que a gente transformaria esse número? A gente iria pegar esse número que é grande ou é pequeno e iria transformar numa multiplicação de dois fatores. Aqui eu estou chamando de A multiplicado por B. Então, multiplicação de dois fatores. Então, esse número grande ou esse número pequeno iria virar uma multiplicação aqui, desse formato aqui. Lembrando que A e B podem ser quaisquer números aí, né? Dependendo da nossa notação científica. Já vou mostrar como se resolve isso aqui. Só que temos um probleminha aqui. Não pode ser exatamente assim qualquer número. O nosso A, ele tem uma regrinha. O nosso A, ele vai ter que ser maior ou igual a 1 e sempre menor que 10. Então, ele tem que se encaixar nesse intervalo. Maior ou igual a 1, menor que 10. Ok? Então, essa primeira letrinha nossa, esse primeiro número, vai ter que se encaixar nesse perfil aqui. E o nosso B, ele vai ser sempre uma potência de 10. E eu já vou mostrar, no exemplo mais à frente, como é que seria isso aqui. Bora lá então. Fixa isso aí, certo? Ok. Exemplos. Primeiro exemplo, a gente tem aqui raio médio do Sol, que é igual a 696 milhões de metros. Beleza, número grande. Pensa em você fazer cálculos com esse número grande de 696 milhões. É para isso que tem a notação científica. É aí que está o segredo. A gente vai diminuir esse número de forma que fique mais fácil fazer qualquer cálculo posteriormente. Primeira pergunta, pessoal. Para a notação científica, é extremamente fundamental que você saiba onde se encontra a vírgula no número. Quando o número tem vírgula, ótimo, tá fácil, né? O número está lá, a vírgula está lá. E aqui, nesse caso aqui, não tem vírgula, né? Aí eu pergunto, onde está a vírgula?
Primeira pergunta, tem vírgula esse número? Muitos vão me responder que não, mas eu afirmo para vocês que tem vírgula esse número. Então, onde é que estaria essa vírgula aí? Olha a resposta. Sempre, eu estou dizendo sempre, após o último número. Então, se você tem esse número aqui, grandão, apesar de ter esses pontinhos aqui, ó, esses dois pontinhos aqui, não confundam. Ponto e vírgula são coisas distintas, são coisas diferentes, né? E esse ponto aqui ele vai servir só para separar as casas decimais, né? O que não quer dizer que é vírgula, tudo bem? Então, seguindo o que a gente falou, a vírgula vai estar sempre após o último número, ou seja, o último número aqui é o zero. Então, a nossa vírgula, mesmo ela não aparecendo, ela estará ali, no último número, depois do último número. Acabamos de localizar a vírgula, e por incrível que pareça, você pode achar que não, mas metade da parte de notação científica foi resolvida só encontrando a vírgula, ok? O resto é fácil. Então, bora lá. Outra pergunta. Quem é o nosso A, então? Quem seria o nosso A? Vocês lembram lá do que a gente falou no slide anterior? Se não lembrar, tá aí, nossa pesca. A notação científica vai ser uma multiplicação de dois fatores, no qual o nosso A ele vai ser igual, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, quem seria o nosso A? Olha só, eu coloquei algumas opções aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa vírgula, lembrando que para a gente trabalhar com notação científica, a gente vai deslocar essa vírgula, a gente vai mudar de lugar essa vírgula. Então, olha o que eu fiz. Peguei a vírgula, que estava aqui no zero, e coloquei após o 6 aqui, esse segundo número 6. Então, a vírgula está aqui. Então, ficou 696,0, ok? Vamos olhar primeiro essa resposta aqui. 696 é maior ou igual a 1? Sim, é maior ou igual a 1. Mas é menor que 10? Não, não é menor que 10. Então, para a gente, essa resposta não serve, ok? Passando para a próxima. 69,6. Peguei a vírgula que estava aqui no final e coloquei depois do 9. Então, ficou 69,6. Aí vem a pergunta. 69,6 é maior ou igual a 1? Sim. É menor que 10? Também não. Também não serve para a gente. Eu tenho que respeitar isso aqui, ó. Certo? Ok? Olha o outro número aqui. 6,96. 6,96, a vírgula foi para depois do primeiro 6 aqui. 6,96 é maior ou igual a 1? Sim, é maior ou igual a 1. É menor que 10? Também. Então, achamos a nossa primeira resposta, que seria aí o nosso A. Então, o nosso número A seria 6,96. Encontramos a primeira parte aí da notação científica, que é o A, ok? Então, olha só. Feito o A, resta agora saber só quem é o nosso B. Então, é a pergunta a seguir. Quem é B? Lembrando que, olha o que está aqui em cima, B é uma potência de 10, ok? O que é essa potência de 10? Como é que essa potência de 10 vai aparecer? Ela vai ser sempre só o número 10? Não. Existe um expoente, e esse expoente, o que vai estar aqui em cima do 10, vai depender da quantidade de casas que andamos com a vírgula. Então, olha para cá. Se você pegou a sua vírgula que estava aqui, olha o que a gente fez. A gente botou a vírgula aqui, ó, depois do primeiro 6. Quantas casas a gente teve que voltar com essa vírgula? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas a gente andou com essa vírgula. Então, o nosso B vai ser exatamente 10, que é a potência de 10 que eu falei, que o B seria uma potência de 10. E o que vem aqui em cima, que é o nosso expoente, é o número 8. Por que 8? Porque a gente voltou 8 casas com essa vírgula, certo? Então, o nosso número, então, já está definido. A nossa notação científica está definido. O nosso A está aqui e o nosso B está aqui. Só que eu tenho uma observaçãozinha para fazer antes de a gente dar a resposta final. Esse expoente aqui, ele vai ser sempre positivo? Não. Olha para cá. Olha a observação. Se esse expoente, certo? Se a gente andou com a vírgula da direita para a esquerda, que foi o que a gente fez, direita para a esquerda, esse expoente vai ser positivo, que é o que acontece com o número 8 aqui em cima, certo? Mas se a gente fizer o contrário, se a gente sair da esquerda e ir para a direita, que é o inverso do que a gente fez, esse expoente nosso vai ser negativo,
ok? É só isso a diferença, né? Se você sair da direita para a esquerda, expoente positivo. Se você sair da esquerda para a direita, expoente negativo. O que a gente pode falar para facilitar ainda mais? Por exemplo, se o número for muito grande, que é o caso desse aqui, 696 milhões, a gente pode afirmar então que o nosso expoente vai ser positivo. Podemos afirmar também o inverso. Se o número for muito pequeno, o nosso expoente será negativo. Então, qual seria a nossa notação científica? Qual seria a nossa resposta? O A que a gente achou, 6,96. A multiplicação que eu falei para vocês que tem que ter, 10 elevado a 8, que é a nossa potência de 10 metros, que é a nossa unidade de medida. Ok? Então, nossa resposta está aqui em notação científica. Me responda. Difícil, pessoal? Não, né? Muito fácil. Mas vamos lá, de repente pode ter ficado com a dúvida, então a gente vai para mais um exemplo. Se lá a gente tinha um número muito grande, agora a gente começa a trabalhar com um número muito pequeno. O diâmetro do átomo de hidrogênio é igual a 0,000000001 metro, certo? Então eu falei para vocês que notação científica é transformar número ou muito grandes ou número muito pequenos, né? E agora a gente tem um exemplo de número pequeno. Então, quem seria o nosso A? Não vou colocar pesca dessa vez não, vocês já devem ter decorado então que o A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, temos aí algumas opções. Bora lá então, bora fazer essas opções. Vamos analisar 0,001. O que a gente fez? Esse aqui está mais fácil porque a vírgula já aparece. Então a gente não precisa ficar sabendo descobrir onde está a vírgula, certo? Então, está aqui a vírgula. Olha o que a gente fez, a gente pegou e transferiu essa vírgula para cá. Então vai ficar 0,001, ok? Aí a gente vai para aquela pergunta. É maior ou igual a 1? Isso aqui é maior ou igual a 1? Não, ele é menor do que 1. Então, não serve para a gente, certo? 0,01. Pegamos a vírgula agora e colocamos aqui, ó, aqui. 0,01 é maior ou igual a 1? Também não. Então, não serve para a gente também. 0,1. Vamos pegar a nossa vírgula e transferir aqui. Vamos colocar nesse lugar aqui, certo? 0,1. Mesma pergunta. O A tem que ser maior ou igual a 1. 0,1 é maior ou igual a 1? Também não, pessoal. Ele é menor do que 1. Não serve para a gente. Restando aqui a última alternativa. O que a gente fez? Pegamos essa vírgula que está aqui e deslocamos para cá. Ó. Colocamos aqui depois do 1. Lembrando, tem um zero aqui na frente, mas pode deixar esse zero ou pode não deixar, fica a mesma coisa. 1 e 1,0 é a mesma coisa. Eu costumo citar na sala de aula com meus alunos, costumo brincar o seguinte: se fulano tirou numa prova 10 e ciclano tirou 10,0, eles tiraram a mesma nota ou não? Alguém tirou maior que o outro? Um tirou maior que o outro? Não, pessoal. Se você tirar 10 numa prova ou você tirar 10,0, é a mesma coisa. O que quer dizer isso? Que esse zero aqui na frente, para a gente não tem diferença nenhuma. Ele poderia estar só 1, como pode estar também 1,0. Ok? Então, vamos analisar. Pegamos a vírgula, colocamos aqui. Vamos ver se a gente achou o nosso A. O A, que é 1,0, é maior ou igual a 1? Sim, ele é igual. Ele não é maior, mas ele é igual. E igual serve para a gente. A segunda opção é o quê? É menor que 10? Também é menor que 10. Então, a nossa resposta, a nossa letra A gente acabou de achar. Está aqui, 1,0. Ok? Restando agora, a gente precisa saber quem é o nosso B. Lembrando a vocês que B é uma potência de 10 e o seu expoente vai depender da quantidade de casas que você andar com a vírgula. Ok? Vamos ver aqui. Quantas casas você andou com essa vírgula? Vamos contar? Olha para cá. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula parou aqui, ó, né? Então, 10. Então, por isso que está esse número 10 aqui em cima. Ah, professor, por que deu negativo? Lembra da observaçãozinha que eu falei lá atrás? Se você andar da esquerda para a direita, esse número ele vem com expoente negativo. Então, por isso que deu negativo. E eu também falei o seguinte: se o número for muito pequeno, que é o caso desse número aqui, o nosso expoente vai ser também negativo. Então, a gente já tem a nossa resposta em notação científica. 1 vezes 10 elevado a menos 10
metros. Difícil, pessoal? Não, né? Muito fácil mesmo, ok? Bora lá então, bora seguir. Aí vem a próxima parte do conteúdo que a gente vai chamar de ordem de grandeza. E eu falei para vocês no início do vídeo, se vocês entenderem o que é notação científica, a ordem de grandeza ela é bem tranquila, ela vai sair muito fácil para vocês. Vamos comprovar que isso é verdade, que eu estou falando? Bora lá então. Mesma coisa como eu sempre faço. O que é a ordem de grandeza? Por definição, vai ser o seguinte: arredondar uma medida para a potência de 10 mais próxima. Como assim, professor? Bora ver? Olha só, lembra que lá na notação científica a gente tem que escolher um A? A gente tem que escolher um A e tem que escolher um B, certo? Então, para afirmar quem é a ordem de grandeza, a gente vai analisar quem é o nosso A, a gente vai olhar para esse A. Então, olha só, se o nosso A ele for menor do que a raiz de 10, ó, se o A for menor do que a raiz de 10, permanece o mesmo expoente. Então, como assim? A nossa ordem de grandeza vai ser só isso aqui, ó, só uma base, uma potência de 10, certo? Então, na verdade, a nossa ordem de grandeza vai ser o nosso B, que a gente viu lá atrás. Só que a gente vai acabar olhando para o A. Já eu explico melhor isso aqui, como é que a gente vai entender melhor isso aqui. Se o A for menor ou igual, né, a raiz de 10, então você vai pegar aquele expoente que você tem e vai somar 1. Então, soma 1 no expoente. Aí você vai me perguntar o seguinte: professor, como é que eu vou saber o valor de raiz de 10? Pode fazer na calculadora, né? Você vai achar esse valor aqui. Raiz de 10 é igual a aproximadamente 3,16. Então é como se a gente fosse substituir o seguinte: se você de repente não quiser lembrar de raiz de 10, você pode simplesmente excluir esses dois números aqui, ó, né? E colocar 3,16 lá no lugar de raiz de 10. Então a gente pode afirmar o seguinte: se o A for menor do que 3,16, ele vai permanecer com o mesmo expoente. O B vai permanecer com o mesmo expoente. Então, se for 10 elevado a 5 ou 10 elevado a 8, vai continuar a mesma coisa, dependendo do seu A, certo? Se o nosso A for maior ou igual a 3,16, né, então você vai somar 1 no expoente. Então, se o seu expoente seu B lá atrás deu 10 elevado a 8, se você somar 1 no expoente, vai ficar 10 elevado a 9. Essa seria a nossa ordem de grandeza. Mas calma aí, não desespera ainda não. Se não entendeu, vamos entender agora. Pegando aqui o mesmo exemplo que a gente utilizou anteriormente, raio médio do Sol, 696 milhões. Qual foi o valor que a gente achou aquela hora lá na notação científica? 6,96 vezes 10 elevado a 8. Essa é a nossa resposta em notação científica. E aí eu falei para vocês o seguinte: a gente vai ter que analisar primeiro o nosso A. Então, o nosso A, ele é maior ou ele é menor do que 3,16? Ou seja, ele é maior ou é menor do que a raiz de 10? 6,96 é maior ou menor que 3,16, pessoal? É maior, né? 6,96 ele é maior do que 3,16. Então, o que acontece quando é maior? Olha para cá. Soma 1 no expoente. Quem é o nosso expoente? Está aqui, pessoal. É o nosso B. Se eu estou afirmando a vocês que a gente vai somar 1 no expoente, então nossa resposta é 10 elevado a 8 mais 1. Quanto é que é 8 mais 1? 9. A nossa resposta final, a nossa ordem de grandeza, então, dessa conta aí, desse cálculo raio médio do Sol, ordem de grandeza, a nossa resposta seria só 10 elevado a 9. Só isso. Não precisa colocar A, eu só colocaria o valor de B, e no caso a gente aumentou 1 no expoente. Nossa resposta final, 10 elevado a 9. Tá com dúvida ainda? Então bora para outra questão. O diâmetro do átomo de hidrogênio é aquele valor que a gente falou, e a gente conseguiu resolver lá atrás, achamos isso aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Aí a mesma pergunta eu faço. O A, ele é maior ou é menor do que 3,16? Quem é o nosso A? O nosso A é o 1, certo? 1 é maior ou menor do que 3,16? 1 é menor, não é isso? Então, se o 1 é menor, e eu coloquei para vocês isso lá atrás, permanece o mesmo expoente de B. Então, quem é o expoente de B? Está aqui, ó. Vou até grifar aqui para vocês perceberem. O nosso B está aqui, ó. O expoente é o menos 10. Então, se eu estou falando para vocês que o A é menor do que 3,16 e que vai permanecer o mesmo expoente, então a nossa resposta ficaria
10 elevado a menos 10. Essa seria a resposta da ordem de grandeza dessa segunda questão aqui, do diâmetro do átomo de hidrogênio. Só isso, 10 elevado a menos 10, não precisaria colocar mais nada. Apenas isso, pessoal. É difícil? Não, não é difícil, ok? Obviamente que a gente precisa de um treino, a gente não vai aprender isso, a gente não vai pegar isso só nessas duas questões. Se vocês fizerem, eu garanto, se vocês fizerem umas 5 questões a mais, uns 5 exemplos a mais, que você encontra em qualquer livro de física tranquilamente, isso não sai mais da sua cabeça, isso eu te garanto, ok? Mas eu tenho uma perguntinha para vocês. Olha para cá. Se eu tenho aqui esse número 5,32 vezes 10 elevado a menos 8, qual seria então a nossa ordem de grandeza? E aí? Tempo para vocês pensarem um pouco. O que a gente tem que fazer primeiramente? O que eu falei para vocês? Para descobrir a ordem de grandeza, a gente vai ter que olhar para o A, né? E comparar esse A, se ele é maior ou menor do que a raiz de 10. Lembrando que a raiz de 10 é 3,16. Então olha para cá, o nosso A está aqui. 5,32 é maior ou é menor do que 3,16? E aí? É maior. 5,32 é maior do que 3,16. O que quer dizer isso? Que a gente vai somar 1. Então, qual seria a nossa ordem de grandeza nesse caso? 10 elevado a menos 9? Certo? Porque se é menos 8, a gente vai somar 1, dá menos 9, correto? Não, pessoal. Não está correto. Eu não sei se vocês perceberam isso de imediato, mas se você pegar o menos 8 e somar com 1, não vai dar 10 elevado a menos 9. Não é isso? Porque você tem um número negativo que você está somando. Então, essa alternativa estaria errada. E eu sempre falo com meus alunos, não vá marcando a resposta por impulso. Você vai encontrar essa resposta, esse 10 elevado a menos 9, na questão lá que você estiver fazendo, né? E aí, se você tiver com muita pressa, se você pensar com muita pressa, você vai acabar marcando, porque você vai somar o 8 com mais 1 e vai dar 9 e vai achar que a resposta é essa. Mas não. Quem seria então a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? Qual a ordem de grandeza desse número aqui de cima? Olha só, a gente vai somar 1 no expoente. Se o expoente é menos 8, está aqui, somando 1. Vamos lá. Se você deve R$8 e você pagou R$1, você fica devendo quanto? R$7. Então, menos 7. Então, a nossa ordem de grandeza nesse número aqui seria 10 elevado a menos 7. Ok? Muito cuidado com isso, pessoal. Parece uma coisa boba, mas pega muita gente isso, e até mesmo em algumas provas de vestibular. Tudo bem? Vamos ver aqui então. E aí, gostou? Se você gostou, dê um joinha pra gente. A nossa aula de hoje foi sobre unidade de medida, né? E ordem de grandeza, notação científica. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar aí mais vídeos sempre que eu puder, vou estar atualizando aqui o nosso canal. Então, se você gostou, dê um joinha para ajudar a gente. Se não gostou, dê também, certo? Aí vocês colocam no comentário aí, logo abaixo do vídeo, o que vocês acharam, né? De repente tem alguma dúvida, pode colocar que eu respondo. Tem alguma sugestão, alguma crítica? Até as críticas serão bem-vindas, tudo bem? Então, dê o nosso joinha aí, dê o seu joinha para contribuir aí pra gente, tudo bem? E aproveite, inscreva-se no canal, assim você consegue receber, você sempre vai receber as atualizações. Então eu postei um vídeo, você recebe lá uma mensagenzinha de que eu postei aquele vídeo, certo? Inscreva-se aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, Facebook e demais redes sociais, e fale com seus amigos que tiverem dúvida nesse conteúdo. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, um abraço para vocês.